Eu nunca imaginei que ia terminar um domingo assim. Acordei cedo, como sempre, antes do sol raiar. O galpão da congada ainda estava escuro, só o barulho dos grilos e o cheiro de terra molhada depois da chuva da noite. Coloquei a camisa branca, a calça preta, os sapatos engraxados. Tudo direitinho, como manda o costume. O irmão João já estava lá, varrendo o chão de terra batida com aquela vassoura de palha que rende. Ele só acenou com a cabeça quando eu entrei, nem precisava falar. A gente se conhece há uns 20 anos, desde que eu comecei a frequentar a CCB. Café tá pronto, ele disse, apontando pro fogareiro lá nos fundos. Bebi um gole quente, queimou a língua, mas não liguei. O importante era estar ali, quietinho, esperando a hora da reunião. As irmãs começaram a chegar, umas com cesto de pão caseiro, outras com os filhos pequenos pela mão. A irmã Maria trouxe um bolo de fubá que ainda estava morno. Ela sempre faz isso, mesmo sabendo que ninguém vai comer antes do culto. É só para mostrar carinho, acho. O culto começou pontual, como sempre. Os hinos, as orações, o silêncio respeitoso. Eu fiquei no meu canto, de cabeça baixa, ouvindo o irmão Moisés falar sobre a paciência. Ele citou o versículo do Tiago, aquele que diz que a paciência tem efeito completo. Na hora eu até pensei, asterisco, será que é mesmo? Asterisco porque, para ser sincero, eu estava sentindo um nó no estômago desde a véspera. No sábado, meu sogro tinha chegado bêbado em casa de novo. Dessa vez, ele não só xingou a minha mulher como jogou um prato na parede, bem do lado da cabeça do meu filho mais novo. O menino tem só 7 anos. A Laura chorou tentando acalmá-lo, mas o velho não parava. Eu fiquei quieto no meu quarto, com as mãos tremendo, porque sabia que se eu abrisse a boca ia acabar mal. Mas quando ele empurrou a Laura e ela caiu no chão, algo dentro de mim estalou. Não lembro direito como foi. Só sei que de repente eu estava em pé, com o punho doendo, e ele estava no chão, segurando o rosto. A Laura gritou, os meninos choraram, e o velho ficou me olhando com aquele olhar de ódio que eu conheço desde que casei com a filha dele. Ele não falou nada, só cuspiu sangue no chão e saiu cambaleando. Eu não bati de novo, mas também não ajudei. Fiquei parado, sentindo o coração batendo no ouvido. No domingo de manhã, no culto, eu tentava não pensar nisso. Mas cada palavra do irmão Moisés parecia uma faca. Asterisco a paciência, irmãos, a paciência. Asterisco eu fechei os olhos e respirei fundo. Quando abri, vi que o irmão João estava me olhando. Ele não falou nada, mas eu sabia que ele sabia. A gente se conhece demais. Depois do culto, fui para casa a pé, como sempre. O sol estava forte, e o caminho de terra vermelha grudava nos sapatos. Quando cheguei, a Laura estava na cozinha fritando peixe. Os meninos brincavam no quintal. Ela não olhou para mim quando entrei, só mexeu a panela com mais força. O almoço tá quase pronto, ela disse sem me encarar. Eu lavei as mãos na pia, olhei pela janela. O sogro estava sentado na varanda da casa dele, do outro lado do quintal, com um pano ensanguentado no rosto. Ele me viu e não desviou o olhar. Fiquei parado, sem saber o que fazer. Não tinha arrependimento, mas também não tinha orgulho. Era só um vazio. Você vai almoçar com a gente? Perguntei, sem querer. Ele não respondeu. Só continuou me olhando, com aquele mesmo ódio. A Laura serviu a comida em silêncio. A gente comeu sem falar, só o barulho dos talheres e o vento mexendo nas folhas da mangueira. À tarde fui pro trabalho na roça. Cortar cana não é fácil, mas pelo menos a gente não precisa pensar. O suor escorre, os músculos doem e a cabeça fica vazia. Quando voltei, já era noite. A casa estava quieta, só a luz da lamparina tremeluzindo. A Laura estava sentada na cadeira de balanço, com os braços cruzados. Seu pai foi embora, ela disse. Eu parei na porta tirando o chapéu. Embora pra onde? Não sei. Pegou umas roupas e saiu. Disse que não volta. Fiquei olhando pra ela tentando entender o que estava sentindo. Alívio? Medo? Não sabia. Só sabia que o ar estava mais leve. E você? Perguntei. Ela demorou para responder. Depois suspirou, como se estivesse carregando um peso há anos. Eu também vou. Ela falou, sem olhar para mim. Não hoje, não amanhã. Mas vou. Sentei na beirada da mesa, o cansaço do corpo pesando mais do que o das palavras. A madeira rangeu. A lamparina chiou, a chama dançando como se alguém tivesse soprado por baixo. Pra onde? Laura balançou a cabeça, os dedos apertando os próprios braços. Não sei. Talvez pra cidade. Ou pra casa da minha irmã em Goiás. Qualquer lugar que não seja aqui. Fiquei quieto, ouvindo o barulho dos grilos lá fora. O silêncio entre a gente sempre foi cheio de coisas não ditas, mas dessa vez era diferente. Parecia que o chão tinha sumido debaixo dos nossos pés, e a gente estava tentando não olhar para baixo.
Você não precisa ir, falei, mais pra mim do que pra ela. As coisas podem ficar diferentes agora. Ela riu, um som seco, sem alegria. Diferente como? Sem ele aqui pra bater em você, pra me tratar como lixo? Fez uma pausa, engolindo algo. Já faz tempo que eu deveria ter ido. Fiquei por você. Isso doeu mais do que eu queria admitir. Não pela culpa, embora ela estivesse lá, queimando devagar, mas porque significava que a Laura também estava presa, só que de um jeito que eu não tinha visto. E se eu pedir pra você ficar? Perguntei, a voz mais baixa do que pretendia. Ela finalmente me olhou, os olhos brilhando no clarão amarelo da lamparina. Você não vai pedir, não é do seu feitio. Tinha razão. Nunca fui de segurar ninguém. Nem ela, nem meu pai, nem ninguém. Mas pela primeira vez senti que podia ser diferente. Que talvez valesse a pena tentar. Fica, disse. Só mais um tempo. A gente pode ver como é. Laura desviou o olhar, mordendo o lábio. O balanço da cadeira rangeu devagar. Não é assim que funciona, menino. Não é só porque ele foi embora que tudo some. As marcas não somem. As noites em claro não somem. Ela respirou fundo. Eu tô cansada. Cansada de ter medo de me esconder, de fingir que tá tudo bem quando não tá. Não tinha o que dizer, porque ela tava certa. Porque eu também tava cansado. Só que o meu cansaço era outro. Era de carregar a culpa de não ter feito nada antes, de ter aguentado calado, de ter deixado as coisas chegarem até ali. Quando você for, falei, depois de um tempo, me avisa. Eu te levo. Ela sentiu, só uma vez. Não era um sim, não era um não. Era só um gesto, como se estivesse aceitando que a gente não podia consertar o que já estava quebrado há muito tempo. Naquela noite, deitei na minha cama ouvindo o rangido fraco da cadeira dela no outro cômodo. Não dormi. Ficava imaginando como seria a casa vazia, o silêncio sem as brigas, sem os gritos, sem o cheiro de café queimado de manhã. E pela primeira vez senti algo que não era alívio nem medo. Era solidão. Quando o sol nasceu, levantei antes dela. Fui até o curral, dei água para os animais, arrumei a lenha do lado do fogão. Quando voltei para dentro, Laura estava na cozinha, aquecendo o café. Não falamos nada. Ela serviu um caneco para mim, e eu tomei em pé, encostado na parede. Hoje eu vou na cidade, ela disse, de costas. Preciso resolver umas coisas. Quer que eu vá com você? Não. E foi isso. Não tinha mais o que dizer. Ela vestiu o chale, pegou a bolsa de pano e saiu. Fiquei olhando pela janela enquanto ela andava pelo caminho de terra, os pés levantando uma poeira fina. Não virou para trás. Passado meio-dia, o calor estava insuportável. Fui até o rio lavar a camisa suja de terra e suor. A água estava fria, quase gelada, e isso me acordou um pouco. Quando voltei, tinha um papel dobrado em cima da mesa. Asterisco, não espere por mim. Não volte a procurar. Cuide de você. Asterisco. Não tinha assinatura. Não precisava. Sentei na cadeira onde ela costumava ficar com o papel na mão. O vento entrava pela fresta da porta, mexendo nas coisas como se alguém ainda estivesse ali. Mas não tava. E dessa vez era para sempre. Joguei o papel no fogo do fogão e fui para a roça. O sol queimava as costas, a enxada batia na terra seca. Cada golpe doía um pouco menos. Cada golpe enterrava alguma coisa. Quando anoiteceu, não acendi a lamparina. Deitei no escuro, ouvindo os barulhos da noite. Não tinha mais ninguém para fazer café de manhã. Não tinha mais ninguém para esperar. E pela primeira vez em muito tempo, não tinha ninguém para me dizer o que fazer. Levantei antes do galos cantarem. O corpo doía de tanto trabalhar, mas a cabeça estava leve. Não por alívio, só por vazio. Lavou o rosto na bacia, a água fria queimando a pele como se ainda tivesse sal das lágrimas de ontem. Mas não chorei. Não hoje. O café ficou amargo, quase intragável. Não tinha mais a mão dela para medir o açúcar, nem a voz ralhando que eu sempre exagerava no fogo. Bebi mesmo assim, queimando a garganta. O pão de ontem estava duro, mas mastiguei devagar, como se o tempo pudesse esticar junto com cada bocado. Saí para a varanda e fiquei olhando o caminho de terra que levava até a estrada. Não tinha poeira subindo, nenhum sinal de alguém vindo. Não que eu esperasse. Mas o hábito de olhar ainda estava ali, como um membro fantasma. O cachorro veio se encostar na minha perna, o rabo abanando fraco. Não latia mais quando ela saía, como fazia antes. Agora só ficava quieto, como se soubesse que não adiantava. Passei a mão na cabeça dele e senti os ossos por baixo do pelo. Precisava dar mais comida pro bicho. Precisava de um monte de coisa. Voltei para dentro e abri a gaveta da mesa onde ela guardava as contas. Os papéis estavam amarelados, alguns com anotações a lápis que eu não entendia.
Números, datas, nomes de gente que eu nem lembrava mais. No fundo, tinha um envelope com dinheiro, não muito, mas o suficiente para comprar ração, sal, querosene. E um bilhete, asterisco, para quando eu não estiver aqui. Não gaste tudo de uma vez, seu teimoso. Asterisco. Dobrei o envelope e guardei no bolso da camisa. Não ia chorar por causa daquilo também. Peguei a foice e fui para a roça de novo. O sol já estava alto, cortando a sombra das árvores em pedaços no chão. Cada golpe na cana era um ritmo, um som surdo que afogava o resto. Suor escorria pelas costas, a camisa grudada nas costas como segunda pele. Não parei pro almoço. Não tinha fome. Quando a tarde começou a esmorecer, sentei na beira do rio que passava nos fundos da propriedade. A água corria devagar, quase preguiçosa. Molhei as mãos e passei no rosto, sentindo o frescor que durava só uns segundos. O cachorro veio beber, lambendo a superfície com cuidado, como se soubesse que não podia desperdiçar. Lembrei da vez que ela caiu ali, tentando lavar roupa na pedra lisa. Eu ri tanto que ela jogou água em mim, xingando baixo. Depois ficou séria e disse que se eu contasse para alguém, ela ia me fazer dormir no curral. Nunca contei. Nem para ela, anos depois, quando a pedra já estava coberta de musgo e ela não conseguia mais agachar sem gemer. Agora a pedra estava lá, igual. Só que sem ela. Levantei e voltei para casa. O fogo do fogão já tinha apagado, mas acendi de novo só para esquecer o frio que vinha de dentro. Não tinha lenha suficiente para durar a noite toda, mas não importava. Amanhã eu cortaria mais. Deitei na cama, nosso lado só nosso agora, e fiquei olhando o teto. As telhas tinham manchas de umidade, umas mais escuras que as outras. Ela sempre dizia que ia consertar, que um dia o vaso ia ruir se não tomasse jeito. Nunca tomamos. O cachorro se enrolou aos meus pés, como fazia quando ela ainda estava aqui. A respiração dele era quente e regular. Fechei os olhos e tentei seguir aquele ritmo. Não deu. Cada som da noite, o grilo, o vento nas folhas, o rangido da madeira, era um lembrete de que a casa estava cheia de silêncios que não eram meus. Quando o sono veio foi aos poucos, como uma maré que sobe sem aviso. E nos últimos segundos antes de apagar, juro que senti o cheiro dela no travesseiro. Não era forte, só um vestígio, como se ela tivesse passado por ali há pouco e deixado algo para trás. Mas quando estiquei a mão, não tinha ninguém. Nunca mais teria. Acordei com a luz cinzenta do amanhecer filtrando pelas frestas da cortina. O cachorro já não estava aos meus pés. Ouvi-o arranhando a porta dos fundos querendo sair. Levantei com o corpo pesado, como se tivesse dormido com pedras no peito. A cozinha estava fria. O café da manhã era só um hábito agora. Pão torrado queimado nos cantos, um copo de leite que esquentava no micro-ondas até fazer uma película na superfície. Não sentia fome, mas mastigar ocupava a boca e impedia que outras coisas saíssem. Lá fora, o quintal estava úmido de orvalho. O cachorro farejava a grama, parando de vez em quando para me olhar, como se esperasse que eu dissesse algo. Não tinha nada para dizer. Ajeitei a cerca solta perto do pé de limoeiro. Um prego estava saindo, a madeira apodrecendo na base. Era mais uma coisa que ela teria consertado antes que virasse problema. Voltei para dentro e o cheiro do café queimado encheu a casa. O telefone estava na mesa, mudo há semanas. Não que ninguém tivesse ligado. Eu é que tinha parado de atender. As mensagens se acumulavam na caixa postal, vozes preocupadas, depois irritadas, por fim resignadas. Não havia mais o que dizer. Sentei na poltrona dela, a que ficava virada para a janela. O tecido ainda guardava a forma do corpo dela, uma depressão leve no assento. Encostei a cabeça no mesmo lugar onde ela encostava, fechando os olhos. Às vezes, quando o vento batia certo, eu jurava ouvir o som da respiração dela misturado ao barulho das folhas. O cachorro voltou e deitou no tapete gasto com um suspiro. Peguei o livro que ela estava lendo quando tudo acabou. A página ainda estava dobrada no mesmo lugar. Tentei reler o parágrafo, mas as palavras não faziam sentido. Era como se tivessem sido escritas em outra língua. A campainha tocou. Ninguém vinha aqui sem avisar. Fiquei parado, esperando que fosse engano. Mas o som insistiu longo, como se alguém tivesse pressionado o botão sem soltar. O cachorro levantou as orelhas, mas não latiu. Abri a porta. Era o carteiro, com um envelope grosso na mão. Ele olhou para mim, depois para o chão, como se não soubesse bem o que dizer. Assina aqui, por favor. A caneta tremia um pouco na minha mão. O nome dela estava escrito no remetente, com a letra dela. Não precisava abrir para saber o que era. Obrigado, disse o carteiro, já se afastando. Fechei a porta e encostei as costas nela. O envelope pesava mais do que deveria. Dentro, eu sabia, estariam as coisas que ela tinha deixado no escritório. A caneca com a mancha de batom,
o bloco de anotações com a lista de compras pela metade, o cartão de visita que ela guardava sem motivo. Sentei na mesa da cozinha e abri o pacote com cuidado. O cheiro dela saiu de dentro, mais forte dessa vez, como se tivesse sido selado ali. Uma das folhas do bloco tinha uma frase rabiscada à pressa. Asterisco, lembra de comprar fita adesiva. A gaveta da sala está rangendo. Asterisco. A gaveta ainda rangia. Coloquei tudo de volta no envelope e o deixei sobre a mesa. O cachorro veio e cheirou, depois se afastou, como se também soubesse que não havia mais nada a fazer. Lá fora, o dia tinha esquentado. As cigarras começaram a cantar, um som alto e contínuo, como se quisessem abafar tudo mais. Fiquei olhando pela janela, esperando não sei o quê. Talvez só esperando. Fui até a gaveta da sala e puxei com força. O rangido foi igual ao de sempre, um gemido longo e rouco, como se a madeira estivesse cansada de segurar tanto tempo as mesmas coisas. Dentro só papéis velhos, canetas secas e um par de óculos de leitura que ela nunca usava, mas guardava porque um dia podem servir. Fechei de volta, sem consertar. Não havia mais motivo para consertar nada. O telefone tocou na mesa do corredor. Um número desconhecido. Deixe tocar até parar. Se fosse importante, ligariam de novo. Mas ninguém ligou. Voltei para a cozinha e peguei o envelope outra vez. Desta vez, não abri. Só segurei nas mãos, sentindo o peso leve das folhas dentro, como se fossem ossos de pássaro. O cachorro me observava do canto, com a cabeça baixa, como se estivesse esperando uma ordem que eu não tinha para dar. Do lado de fora, o vento mexeu nas folhas da mangueira. Uma delas caiu no chão, seca, fazendo um barulho que soou mais alto do que deveria. Fiquei olhando para ela até o cachorro se levantar e ir cheirar o lugar onde a folha tinha caído. Não tinha mais nada para fazer ali. Nem aqui, nem em lugar nenhum. Guardei o envelope no bolso da camisa, os dedos ainda trêmulos. O cachorro voltou para perto dos meus pés, encostando o focinho na minha perna como se quisesse me empurrar para algum lugar. Não me mexi. A mangueira balançava de novo, mas agora o vento tinha mudado de direção. Veio um cheiro de terra molhada, embora não tivesse chovido. Pensei em ligar para alguém, qualquer um, só para ouvir uma voz que não fosse a minha própria respirando fundo. Mas o celular continuava mudo na mesa. E eu parado com o peso daquilo tudo nas costas, como se tivesse carregado a folha seca até aqui.